Olá, Deus abençoe você. Vamos continuar a meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre espíritos sem corpo, como eles atuam. Sempre a gente está aqui na oportunidade trazendo o entendimento da batalha espiritual em que vivemos, todo ser humano vive todos os dias. É uma batalha invisível, mas ela é real. Então, aqui há a oportunidade para você ter o entendimento de que precisamos cuidar da nossa salvação. Precisamos buscar o único caminho, verdade e vida que nos leva à eternidade com Deus e não à eternidade no inferno com o diabo e os demônios. Só existem dois caminhos. O terceiro caminho que o mundo oferece é mentira, é engano, é beco sem saída. Só existe dois caminhos para a alma seguir. Ou ela vai para o céu, morar com Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, o Rei dos Reis, e ter uma eternidade de paz ao lado dele, com ele, para ele. Ou a alma do ser humano, ela vai para o inferno, em seguida para o lago de fogo, enxofre, que já é a segunda morte, tudo descrito na palavra de Deus, confirmado que o lago de fogo e de enxofre é a segunda morte, é para onde vai todos aqueles que rejeitaram a Deus, rejeitaram o sacrifício do Senhor Jesus para a salvação da alma. Então, esse lugar de tormento eterno é descrito como a separação total de Deus, ou seja, a ausência total de Deus. Então a gente entende que aqui nesse mundo ainda não é a ausência total de Deus, porque aqui a gente tem a oportunidade de salvação. Então não acredite naquela frase que muitos dizem, aqui já é o inferno. Não, isso é mentira do diabo. Para trazer o entendimento para você, para nós, de que a gente já passa pelo inferno aqui e a gente vai ter uma chance, mesmo sem se voltar para o Senhor Jesus, a gente vai ter uma chance quando a nossa alma sai do nosso corpo? Não. Porque a partir do momento em que a alma sai, descola do nosso corpo, ela já vai para o seu destino final. Ela já vai seguir, ela é levada, ela não vai, um detalhe, ela é simplesmente levada para o seu destino, porque senão ela ficaria pairando, vagando por aí, e isso também é uma mentira que muitas religiões, elas promovem, que a alma fica por aí vagando e tudo mais. Não, quem fica por aí passeando na terra e rodeando ela é o diabo e os demônios, procurando um corpo para habitar, e para fazer o estrago que eles tanto querem fazer para atingir a Deus. Então, o objetivo do diabo é atingir aquilo que Deus mais ama, que são as almas, que somos nós, que somos a sua criação perfeita. E para isso, o diabo ele vai fazer de tudo para chamar a sua atenção, para chamar a minha atenção, para que a gente enverede, siga por caminhos tortuosos, como ele seguiu desde lá do Jardim do Éden. Caminhos de rebeldia, caminhos que vão para longe de Deus. Então, o máximo, o fim de todas as coisas para aqueles que querem ficar longe de Deus é o lago de fogo e enxofre. Então, é a segunda morte e é a ausência total da presença de Deus, onde só há choro e ranger de dentes, como a palavra de Deus diz. Então aqui é uma oportunidade para você ter esse entendimento de que se você não é de Deus, se você não entregou a sua vida ainda para o Senhor Jesus, você está nas mãos do diabo, você está na rota do diabo, você está na rota do inferno. E em seguida o lago de fogo e enxofre. Então aqui é a oportunidade para você decidir, é decisão. Você quer Deus verdadeiramente na sua vida ou você quer continuar no mundo e consequentemente ser arrastado pelo diabo para o inferno? É você que decide, porque Deus nos deu o livre-arbítrio.
Deus nos deu a oportunidade de escolher de livre e espontânea vontade, porque isso agrada ao Senhor. É como uma oferta que é dada no altar de Deus, quando é uma oferta voluntária, com um coração perfeito, com um coração que quer justiça, com um coração sincero. Com toda a sua sinceridade, você deseja sair da sua vida velha e ir para uma vida nova? Com toda a sua sinceridade, você deseja deixar os seus caminhos velhos, seus caminhos tortuosos, para seguir o caminho de Deus? É como aquela passagem que Jesus fala do vinho novo em odres velhos. Se colocar o vinho novo num material de armazenagem velho, aquele vinho, com o passar do tempo, pode entornar, pode fermentar, e o odre, como ele tá velho, como ele tá com material duro já, velho, como o plástico, quando fica no sol, ele fica duro e se quebra. Então a mesma coisa é esse material dos odres. Ele usou esse exemplo na época porque era algo que o povo lá fazia. Colocavam água, colocavam vinho nos odres para poder carregar o vinho. Então é a mesma coisa. Se coloca vinho novo em odres velhos, aquele odre vai quebrar, vai se perder o vinho, ou seja, não vai aguentar a pressão que o vinho faz ali dentro. Então tem que ser colocado vinho novo em odres novos, ou seja, você tem que ser uma nova criatura, você tem que querer ter uma vida nova. E aí sim o processo vai acontecer. E aí sim o Espírito Santo vai descer sobre a nova criatura, sobre o odre novo. Porque o vinho novo é como o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá vida. O Espírito Santo nos dá a eternidade, nos permite seguir pelo caminho da eternidade. O Espírito Santo é o nosso maior tesouro, porque é a oferta de Deus para nós, através daquela oferta que ele já deu lá na cruz do Calvário, que é o seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Então, quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Quem derrama de salvação sobre nós é o Senhor Jesus. É Deus, através do seu Filho, que derrama o Espírito Santo sobre a nova criatura. Porque se a criatura estiver velha ainda, então não vai servir. Então, essa questão de ser nova criatura tem que haver dentro de você, meu amigo, minha amiga. O querer sair da situação em que você está. O querer mudar de vida. O querer receber o novo de Deus na sua vida. É você dar as costas para o mundo, de fato e de verdade, uma verdadeira conversão, porque não existe meia conversão. Eu estou me convertendo ainda. Não, não existe isso. Ou você se converte ou você não se converte. Ou você está seguindo por um caminho e você para e volta, você simplesmente converte, você sai daquele caminho que você estava seguindo e volta, ou vai por outro caminho, ou você simplesmente continua naquele caminho. Então não existe essa, eu estou me convertendo ainda. Não, ou acontece ou não acontece. É sim, sim, não, não, que disso passar vem do diabo. É ou não é. Ou a gente crê ou a gente não crê. E é por isso que muitas vezes as pessoas deixam de ser curadas, deixam de ser libertas. Por quê? Porque não há o crer. Ou a gente crê ou a gente não crê. Acabou. Porque Deus é definido. A palavra de Deus é definida. Então, que tenhamos esse firme fundamento dentro de nós. Que essa seja uma oportunidade para você firmar a sua vida, que é um edifício, uma casa para Deus. Nós somos uma casa para Deus, somos um templo em que Deus tem que habitar dentro, porque está escrito que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele quer habitar dentro daquele templo que foi feito por ele. Então, esse templo, essa casa aqui, ela tem que ser habitada pelo Espírito Santo e não ser casa de demônios. Então, isso tudo é definido através da sua
e da minha decisão. A sua decisão de seguir um único caminho que leva à vida, que é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Fora de Jesus Cristo não existe salvação. Ponto, acabou. Se você vê religiões que pregam o contrário, que pregam outra coisa, que não tem nada a ver, que não estão baseadas na palavra de Deus, que não seguem os mandamentos, que não seguem aquilo que o Senhor Jesus diz, que não crê na crucificação, que não crê na vinda do Senhor Jesus, que não crê nos milagres que aqueles que seguem a Jesus acontecem. Porque quando a gente segue o Senhor Jesus, os sinais nos seguem. Os sinais daquilo que o Senhor Jesus fez aqui nessa terra. Por quê? Porque se a gente é discípulo do Senhor Jesus, então aquilo que ele fez, como ele mesmo disse, a gente faria coisas ainda maiores. Segundo o poder que estará habitando dentro de nós, que deve estar habitando dentro de nós, que é o Espírito Santo. E pela nossa fé. Então, quando a gente segue o Senhor, aquilo que o Senhor Jesus fez, o nosso mestre, não podemos ser ele, mas podemos ser semelhantes a ele. Então, quando a gente vê esses sinais, a gente vê, não, eu estou no caminho certo. Então, vem o fruto do Espírito Santo, vem paz, vem alegria, vem longanimidade, benignidade, paciência. Ao longo do tempo, você vai se tornando um verdadeiro filho de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele veio como um exemplo para nos mostrar como é ser verdadeiramente um filho e um servo de Deus. Então, eu estava meditando aqui agora na Bíblia e a gente chega à conclusão de que quando de fato a gente se converte, a gente deixa de olhar para nós mesmos. A gente deixa de só enxergar a gente. Porque quando a gente está no mundo, tudo é pra gente. O egoísmo. A gente só quer tudo pra gente. A gente tem que ser exaltado, a gente tem que ser visto, a gente tem que ser amado, a gente tem que ser cuidado. Mas quando a gente se converte verdadeiramente, a gente para de olhar pra gente, a gente para de só tirar foto da gente e a gente começa a tirar foto, é um exemplo, né, que eu tô usando, tirar foto das coisas que Deus fez, da natureza, para mostrar a glória dele. A gente deixa de olhar pra gente e olha pra Deus. E olhando pra Deus, a gente olha para quem está do nosso lado, a gente olha para o nosso próximo, a gente tem misericórdia das pessoas que estão do nosso lado e a gente quer que essas pessoas também conheçam a fonte de vida que nos deu a vida. Então, quando há uma conversão, a gente entende, a gente começa a entender, é um processo, a gente vai entender, o Espírito Santo vai abrindo a nossa visão para entender que o quê? Que tudo se trata de Deus. Nunca foi sobre nós, como tem uma música que diz isso, nunca foi sobre nós e nem sobre o que podemos fazer, porque tudo se trata dele, tudo é para ele, tudo é por ele, tudo vem dele. Então, Deus se torna o centro da nossa existência, que de fato é, porque isso já é dele. Como eu estava meditando aqui em 1 Crônicas 29 sobre as ofertas que Davi estava dando para a construção do templo do Senhor. Ele deu ofertas que até mesmo eram seus tesouros particulares, mas ele deu tudo isso com um coração perfeito, com um coração voluntário. E ele desejava que o povo também desse essas ofertas, com esse coração disposto a dar, simplesmente dar para Deus. Então que a gente tenha esse coração disposto a dar. Que a gente tenha esse coração, porque ele está dizendo aqui, tudo já vem da tua mão, tudo já é teu. O meu tempo é teu, o meu dinheiro é teu, a minha família é tua, a minha força é tua, o meu respirar já é teu, tudo que eu fizer, tudo que eu sou já é teu. Então eu só vou estar dando aquilo que já é teu. O Senhor é digno disso? Sim, o Senhor é digno muito mais
de muito mais do que isso. O Senhor é digno de receber a sua e a minha alma, porque ele ainda teve que pagar o preço. Olha só o que Deus fez. Ele mesmo deu a oferta por nós. A gente é digno disso? A gente merece isso? Não, a gente não merece nada. Mas ele mesmo assim fez, porque ele mesmo é tão justo que ele tem que mostrar que ele segue a palavra que ele nos dá para seguir. A justiça de Deus é mostrada aí, que ele mesmo pratica aquilo que ele fala para a gente praticar. Porque se ele não mostrar para a gente antes, como é que a gente vai obedecer? Como é que a gente vai ser justo se ele não for justo? Então, ele mesmo, antes de desejar de nós uma oferta, ele já deu todas as ofertas. Ele tem dado todas as ofertas por nós. Então, que eu e você possamos ter esse entendimento a cada dia. E decida hoje, através dessa oportunidade aqui, decida se entregar para o Senhor Jesus enquanto há tempo. Porque o tempo está passando assim. Então, não perca mais tempo. Não perca mais tempo na sua vida. Não perca mais o tempo que é de Deus, que Ele está dando para você. O tempo de vida que você tem, Ele já deu. Mas Ele deseja que esse tempo de vida aí seja para a glória dEle, honra e glória dEle, para santificar o nome dEle. Então que pensemos nisso todos os dias, porque a gente tem que colocar as nossas barbas de molho todo dia. E ainda mais quando a gente recebe o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma honra que Deus dá pra gente. É uma oferta, assim, é um presente. A gente é honrado por Deus, porque Ele tá dando o poder dEle pra gente. A gente tá dando, Ele tá dando o Espírito Santo dEle pra gente. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Porque é Ele dentro da gente. Você imagina Deus dentro de você. O Deus que fez tudo isso aí que a gente vê. O Deus que nos fez colocar dentro da gente Ele mesmo. É um privilégio. Então, pense e decida hoje se voltar para o Senhor e não ser como esses espíritos revoltados aqui, que a gente vai terminar esse capítulo 2 agora. Imagine uma pessoa que ocupa um lugar relevante na sociedade, tem um cargo invejável, possui um excelente status e é respeitada por todos. Agora imagine essa pessoa na miséria, sem amigos, sem títulos, sem prestígio, sem dinheiro, sem posição social, etc. Assim aconteceu com os demônios. Eram mensageiros do Deus Altíssimo, com toda a beleza e resplendor, mas se viram destituídos de tudo. Eles perderam tudo, porque eles acharam que ainda tinha algo mais além do que aquilo que eles tinham. Como é que eles poderiam ter algo mais além se eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso? Então, eles começaram a cogitar dentro de si que poderiam ser mais do que aquilo. Então, aqui a gente vê uma cobiça, um desejo que fez eles perderem tudo que eles tinham para agora estarem destinados ao lago de fogo e enxofre, a separação total de Deus. Então, para eles não tem mais volta, porque eles um dia estavam lá na presença do Todo-Poderoso. É diferente da gente, a gente ainda tem chance, por quê? Até o momento da nossa morte. Depois disso não tem. Então, a gente ainda tem chance porque a gente está aqui. Então, isso comprova de que aqui não é o inferno. Aqui é uma oportunidade para a gente voltar para o jardim. Ou melhor, voltar para a presença de Deus e ir para a eternidade com Ele.
Porque o que ele está preparando, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o diabo sabe como é que é. De tão preciosa que é a eternidade que Deus já preparou para a gente. Então, aqui a gente ainda tem chance, aqui a gente ainda tem a oportunidade de ter Deus eternamente. Eles não têm mais. Não têm mais. Eles se viram destituídos de tudo. Eles se tornaram espíritos revoltados e fazem o possível e o impossível para ver as pessoas perdidas e sem a imagem do Criador. Então a gente vê como as pessoas se deformam muitas vezes. A gente vê as pessoas que querem ficar parecidas até com o diabo. Você pode colocar aí na internet que existe um homem que se deformou e o apelido dele é o Diabão. Então ele colocou até chifre em si, mudou o nariz, cortou uma parte do nariz para ficar 2 buracos, coloca a orelha diferente, coloca piercing em todo o corpo, tatuou todo o corpo. Então aí a gente vê a mentalidade satânica. O diabo, ele quer destruir a obra de Deus para tocar em Deus. Ele, quer dizer, não pode tocar em Deus, mas ele pode tocar na obra perfeita que ele fez. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus. Mas o diabo, invejoso, desgraçado, ele quer destruir isso. Ele quer que o ser humano fique parecido com ele. E não apenas na aparência física, mas, sobretudo, no interior, no coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida, é do coração que vem as pelejas entre, como fala lá em Tiago 4, se não me engano, de onde vem as pelejas dentre vós? Não é a saber dos vossos deleites, das vossas cobiças, ou seja, porque o que contamina não é o que entra pela boca, é o que sai, porque o que sai da boca, o que sai de dentro do homem é porque já está lá dentro. É porque está dentro do coração. Então, se sai inveja de dentro de uma pessoa, é porque já está lá e aquilo entrou de alguma forma. Pelos olhos ou pelos ouvidos. Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Então, que busquemos ter cuidado com a nossa vida. Amém? Para a gente não enveredar pelo mesmo caminho que Lúcifer e os anjos, que hoje são demônios, enveredaram e perderam tudo. Eles não podem fazer coisa alguma contra Deus, como a gente estava falando aqui, mas podem tocar nas suas criaturas, foi o que a gente acabou de falar. Assim, movidos por uma inveja muito grande, a inveja muito grande dos seres humanos, eles têm inveja da gente, porque a gente ainda tem a possibilidade de salvação. É simples. Os demônios travam uma luta feroz contra os homens, desejando se aproveitar deles, afastá-los de Deus e em seguida levá-los à destruição, porque o objetivo deles é esse. Eles não querem o nosso dinheiro, eles não querem o nosso corpo, eles não querem a nossa posição social, eles não querem aquilo que a gente tem. Para eles, nada disso vale, mas eles atuam destruindo essas primeiras coisas. Por quê? Porque muitos têm o seu coração firmados nessas coisas. Muitos têm como tesouro do seu coração a casa, o carro, o trabalho, a família, o dinheiro, a saúde, a aparência. Então, quando o diabo, como ele é astuto, ele vai tentar atingir aquilo que a pessoa mais está apegada. Para quê? Para ela simplesmente surtar, se desesperar e tirar a própria vida em alguns casos, ou ficar na miséria, ou sem recorrer a Deus,
ou achar que Deus não quer saber dela, coloca pensamentos ruins, pensamento de morte, pensamento de destruição, a pessoa fica em depressão, a pessoa fica tomando remédio até o fim da vida, fica parecendo um zumbi. Ou seja, a vida daquela pessoa não glorifica o nome de Deus. A vida da pessoa não demonstra a imagem e semelhança de Deus. É isso que ele quer. Porque no fim das contas, se a pessoa continuar assim até a morte, pronto, a alma dele acabou. Quer dizer, a alma é levada por ele, para o lugar em que ele vai estar. Então, ele vai para o fundo do poço, ele vai para o lago de fogo e enxofre, ele não quer ir sozinho, ele quer levar um monte de gente com ele. Então, a inveja, os sentimentos, a malícia, a mágoa, enfim, tudo isso se sai de dentro de uma pessoa porque já está lá, né? Já está lá no coração. O coração está maculado, o coração está sujo. E como o Espírito de Deus pode habitar dentro de um coração sujo, dentro de uma casa suja? Então a gente tem que limpar a casa, o mal ele tem que sair para poder o Espírito de Deus entrar, fazer morada, organizar a casa. Então quando Deus entra na vida de uma pessoa, ele organiza todas as áreas da vida da pessoa. É assim? Não, não é assim. É um processo. Tudo tem um processo. Já faz 5 anos que, para a honra e glória do Senhor, eu me converti. E ainda hoje, Deus ele está organizando as áreas da minha vida. Por quê? Porque é no processo que a gente vai tendo entendimento, o Espírito Santo vai aperfeiçoando a gente vai compreendendo melhor as coisas. A cada dia, Deus nos ensina a honrar o nome dele com a nossa vida. Então, é um processo, nada acontece assim rápido. A gente está num contínuo processo de santificação para poder honrar o nome de Deus aqui nessa terra, porque a gente só está aqui quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente só permanece aqui porque Deus está permitindo. E por que Deus está permitindo? Porque aqui a gente tem algo para ser feito com o Espírito Santo. Então aqui, eu tô aqui ainda porque Deus quer se santificar através da minha vida, através da sua vida. Senão ele já teria levado a gente. Poxa, qual é o pai que não quer logo ter o seu filho com ele? Em vez de deixar o filho aqui correndo risco de se perder, né? Pô, a vontade de Deus é que a gente vá logo para a eternidade. Mas, como Jesus diz, eis que eles enviam como ovelhas para o matadouro. Ovelhas no meio de lobos. Então a gente está aqui sendo uma ovelhinha no meio de lobos. Mas a gente tem a proteção espiritual, que é quem? O Espírito Santo. Assim, movidos por uma inveja muito grande dos seres humanos, os demônios travam uma luta feroz contra os homens, desejando se aproveitar deles, afastá-los de Deus e em seguida levá-los à destruição. Graças a Deus por Jesus Cristo, que venceu as potestades malignas e nos dá condições para fazer o mesmo por meio do seu poderoso nome. Aqueles que rejeitam a soberania do Senhor Jesus são presas fáceis para os espíritos demoníacos. Não rejeite o Senhor Jesus. Não rejeite o caminho da verdade e da vida. Quem rejeita o amor de Deus está aceitando indiretamente o ódio dos espíritos revoltados e está se enveredando pelo caminho deles. Aqueles que não estão servindo a Deus como templos do Espírito Santo estão à mercê dos demônios. Alguns estão servindo como cavalos, como foi falado no início do livro. Cavalos, aparelhos ou vasos para a habitação de demônios. Que Deus exerça sua misericórdia sobre essas pessoas. E ele coloca uma imagem aqui de um pai de santo servindo ao diabo.
Por quê? Porque tem que haver salvação, tem que haver libertação e que esse vídeo possa chegar ao maior número de almas que precisam conhecer o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Que esse vídeo possa chegar até aqueles que você talvez até conheça, que estão servindo aos demônios. Que esse vídeo possa ser a oportunidade que Deus está dando para essas pessoas se libertarem da rota do inferno. Amém? E eu queria fazer um convite para você. Um convite que hoje é quinta-feira, dia 6 de junho de 2024. Amanhã, sexta-feira, dia 7, está havendo um propósito na Igreja Universal do Reino de Deus, que é o propósito do sal. O sal, a gente sabe que serve para conservar o alimento, para salgar a comida. Jesus diz que somos o sal da terra e se o sal ele for fraco ou não estiver bom, ele não vai servir para nada. Mas o sal, ele na Bíblia, ele é mostrado através de algumas passagens, certo? Que as águas dos rios, eu não lembro qual o rio agora nesse momento, mas o profeta pegou o sal, colocou no rio e aquele rio voltou a ter vida. Ele estava impróprio, né? Para as pessoas, aquelas águas. Mas o profeta utilizou o sal. Se você quiser, coloca no Google, eu não estou lembrando qual é a passagem agora, mas existe algumas passagens sobre o sal. E é através desse elemento que vamos estar, pela fé, utilizando para amarrar e repreender o mal, para trazer sabor para a vida daqueles que estão sem sabor, sem vida. Então, se você crê que pela fé, através desse propósito, a sua vida pode ter sabor novamente, e o sal, através da sua fé, poderá expelir, purificar, melhor dizendo, purificar as áreas da sua vida, certo? Aonde você colocar esse sal, Deus vai estar agindo com o seu poder para dar sabor para a sua vida, para as áreas da sua vida. Para onde você colocar esse sal, se você vai colocar na sua empresa, se você vai colocar na sua casa, se a sua empresa tá fraca, se tá com pouco movimento, você vai colocar aquele sal consagrado ali, vai ser um sal consagrado, você vai levar um pouco de sal e vai ser consagrado lá na igreja, no templo, através da oração, através do clamor, pela fé. Então esse sal vai estar sendo levado por você para sua casa, para o seu trabalho, para onde você estiver. E aonde você colocar esse sal, Deus vai estar trazendo frutificação, vai frutificar, vai trazer vida novamente para aquele lugar em que está morto, que está sem vida ali, que está sem sabor na sua vida. E esse sal, ele vai purificar. A gente começou esse propósito semana passada, a gente purificou, quer dizer, na outra semana retrasada, a gente começou esse propósito e a gente já consagrou o sal para colocar nas vestes, ou seja, a purificação das vestes. A gente consagrou para colocar na porta de casa, para purificar a nossa casa. E nessa sexta-feira agora vai ter uma nova direção do Espírito Santo para a gente estar operando a nossa fé, manifestando a nossa fé, para estar purificando a nossa vida mais, para que o mal não tenha espaço nenhum na nossa vida. A fé nos justifica, somos justificados pela fé. Então, se essa mensagem que você está ouvindo aqui agora, essa oportunidade, esse convite para participar dessa reunião na sexta-feira tocou você, se você crê nessa palavra, nessa mensagem que foi dada aqui, então vá
em alguma igreja universal do Reino de Deus mais próxima de você. Eu não sei onde você mora, mas com certeza há um templo, mesmo que seja pequeno, mesmo que tenha pouca gente, não se acanhe, vá. Vá e Deus vai honrar você. Deus vai santificar a sua vida para Ele. Deus vai honrar a sua fé. Eu não estou aqui promovendo nada. Quer dizer, eu estou promovendo sim o reino de Deus. O reino de Deus que chegou na minha vida, eu quero que chegue na sua. A oportunidade que Deus me deu, eu quero dar para você aqui agora. Então, creia e vá, porque um dia eu recebi essa oportunidade e Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. Então, estou aqui dando essa oportunidade para você também mudar de vida. Então, não olhe para o homem, não olhe muitas vezes até para a obra, olhe para Jesus. Se você chegou até esse vídeo, é porque Jesus quer você aqui, ouvindo essa palavra. Então, creia e se entregue para o Senhor Jesus. Esse convite da sexta-feira é uma oportunidade para você manifestar a sua fé e crer no poder de Deus e você ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Mas saiba que as bênçãos não são suficientes. Tem que haver uma libertação, tem que haver um compromisso sendo firmado por você e Deus no altar. Tem que haver uma aliança perpétua, tem que haver um casamento entre você e Deus, porque as bênçãos não sustentam a nossa salvação. O que sustenta a nossa salvação é a gente permanecer até o fim dessa jornada com Jesus, para que quando ele chegar ou quando a gente morrer, a gente ir para o seio de Abraão, a gente ir para a eternidade com ele. Então receba esse convite, receba essa oportunidade e faça aquilo que o Espírito Santo estiver tocando você para fazer, que com certeza envolve agir a sua fé no caminho que é o Senhor Jesus. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida. A gente já terminou esse capítulo 2 e a gente vai para o capítulo 3 no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe a sua vida e até a próxima.